Vamos olhar o detalhe do detalhe dessa planilha e bora lá, que eu sei que vocês querem saber, porque todos os cálculos que eu mostrei para vocês aqui no quadro, vocês podem fazer à mão, sem dúvida nenhuma, vocês podem fazer à mão. Entretanto, todavia, contudo, é muito melhor que vocês tenham uma ferramenta desse padrão, desse nível, para que vocês tenham agilidade. Não adianta nada vocês saberem de cor e salteado todos os cálculos, se na hora de botar a mão na massa do processo vocês não têm agilidade. Porque sim, gente, isso falo para vocês com toda a propriedade do mundo. Isso em uma fábrica grande, com uma grande produção cervejeira, faz toda a diferença, porque é um fabrico atrás do outro, é uma dosagem atrás da outra, identifica algum erro de fermentação, tem que dosar mais fermento. Então, com isso aqui tudo, vocês conseguem otimizar o trabalho de vocês, ganhar tempo, ganhar muito dinheiro e conseguir exatamente dosar a quantidade de células que não vai dar defeito sensorial por dosar fermento a mais, como álcool superior, como resíduo de autólise né, celular, como vocês já viram nas outras aulas do nosso LTB. Como dosar fermento a menos, em que, dependendo do caso, vocês podem ter esterificação, vocês podem ter aumento de células em excesso também, muito de acetil, dar espaço, dar suporte para que outras bactérias estejam ali e possam entrar em contato e ter contaminante. Então, tem defeito sensorial para todos os lados. Dosar fermento a mais, dosar fermento a menos. Então, dosar o fermento certo te deixa no jogo, beleza? Então, olhem aqui comigo, acompanhem. Lembrando, gente, sempre, tá? Que todos os volumes aqui estão calculados em hectolitros. Então, 1 hectolitro são 100 litros. Eu deixei até aqui a formulinha para vocês. 1 hectolitro são 100 litros. Caso vocês estejam fazendo 20 litros, vocês podem, muito bem, só fazer a regrinha de 3 aqui e saber que vocês têm que... quanto de fermento vocês têm que utilizar, quanto de volume vocês têm que utilizar. Então, meu povo, fica mais fácil assim. Então, 0,20, se vocês estiverem fazendo 20 litros, seria o equivalente para colocar aqui. Então, 20 litros está aqui, o 0,2. Tem várias escalas aqui, dá para colocar a cada 5, mas eu coloquei as escalas mais utilizadas, até que a gente chegasse em 1 milhão de litros produzido por mês, por vez. Justamente porque, sim, essa planilha se aplica a qualquer, absolutamente qualquer volume que seja trabalhado. Então, qual que é o nosso segundo ponto, nosso segundo passo dessa planilha? É utilizar a dosagem teórica, que é o quê? Aquilo que eu falei na aula anterior. Tudo que está aqui do lado é a dosagem teórica de vocês, ou seja, é quanto de células, teoricamente, deveria ter para fermentar um volume de X para um extrato de outro X, né? Lembrando que aqui embaixo vocês adicionam qual que é a densidade do mosto de vocês, sempre em graus 4, e a contagem de células. E a contagem de células é sempre o número real que tu está utilizando de células, o quanto de fato tu tem ali para trabalhar. Como é que tu faz isso? Eu faço isso quantificando pela biomassa e eu conto células. Eu posso quantificar pela densidade do meu fermento, posso quantificar por volume, posso quantificar por peso, posso quantificar fazendo uma estimativa pela compactação, pela taxa de compactação, que também te diz a quantidade de células ideal, e quanto que tu tem de células em relação à viabilidade dessas células. Lógico, gente, que quem conta células já tem um número instantaneamente da quantidade de células viável que tu tem disponível para trabalhar. Quem utiliza as outras estratégias que eu acabei de dizer para vocês, precisa fazer uma estimativa também da viabilidade das células. Como é que você faz isso, você que é caseiro? Principalmente pelo visual, pelo toque, pela densidade do fermento no toque, né, na mão, e principalmente pelo sabor, pelo visual. Bota o fermento contra a luz, se ele estiver muito clarinho, muito bonito, bem compacto, bem denso, significa que aquele fermento está bom. Então, pode considerar de 90% para cima. Então, tudo isso aqui é aplicado a estimativas, tanto para quem conta quanto para quem não conta. Eu coloquei aqui, gente, a densidade das estimativas por peso, principalmente pela compactação. Como é que vocês fazem pela compactação reta, ou pela compactação inclinada, para quem utiliza centrífuga, né, microcentrífuga de laboratório. E fazendo a estimativa por peso ou por densidade, a gente faz um cálculo aproximado, que
aproximadamente 2 até 3 bilhões de células se aplicam a 100 gramas de fermento, 100 gramas de biomassa. Então, tu pode utilizar essa relação, né, para fazer o teu cálculo da estimativa. E lembrando que se aplica sim, se tu ainda é iniciante, tu ainda é nível 0, tu pode utilizar o cálculo de 1% do volume para lagres, ou seja, vou fazer uma lager de 100 litros, vou utilizar números padrões aqui para te explicar. Vou utilizar 100 litros da minha fermentação de lager e eu quero utilizar um fermento de reaproveitamento da minha biomassa e eu quero calcular a quantidade de fermento que eu devo dosar nessa próxima fermentação. Posso utilizar essa planilha? Com certeza, para isso que ela está aqui. Como é que tu vai fazer? Se tu utiliza uma lager e tu vai fazer 100 litros, tu pode utilizar 1 litro para refermentar essa tua cerveja. Caso seja a mesma densidade para uma ale, você utiliza a metade. Por quê? Porque a relação ale para lager é de 50%. Então, se tu usou 1 litro para refermentar uma lager, você vai usar 500 gramas ou 500 ml para fermentar uma ale. Como nesse caso é uma aproximação muito genérica, a gente utiliza a densidade em relação 1 para 1, né? Volume. Como se a densidade do fermento também fosse 1, também fosse igual à água. Mas a densidade do fermento, gente, é 1,089. Então, se tu quiser fazer calculado certinho, tu faz a conversão 1 ml de água para 1,089 gramas de fermento. Então, tu vai adicionar um pouquinho a mais, né? Seria 510 gramas para ele, tá bom? Então, só para fazer essa relação para vocês. Nesse material aqui, a gente está trabalhando sobre problemas de fermentação, então a gente não entra na estrutura toda, em todos os detalhes de reuso, mas lembrando que lá no curso completo, a gente tem todas as aulas de reaproveitamento, todas as aulas de armazenamento de fermento, e que vocês continuam utilizando desta planilha, tá bom? E aí a gente entra para o cálculo em si. O mesmo cálculo que a gente fez na aula aqui, de cálculo à mão, a gente vai utilizar aqui, que seria a nossa dosagem em litros. Eu já posso mostrar para vocês em litros, em ml ou em gramas, porque eu te dou os valores totais aqui. O meu volume do mosto em hectolitros, multiplicado pela minha dosagem teórica, que é aquilo que eu já expliquei para vocês, vezes o meu extrato em graus Plato, e esses 100 vezes 100 aqui, ambos, né, são para conversão dos volumes. Como a gente estava utilizando hectolitro, a gente está utilizando o número de células por ml, e o resultado vai te dar em litros, a gente coloca aquele 100 vezes 100 para uma conversão matemática, para um ajuste matemático de cálculo. E ali a gente divide todo esse valor pela contagem de células, que é o número que eu falei para vocês, que pode ser um número ou oficial, um número contado, ou utilizando essa estimativa aqui das compactações, que eu falei para vocês. Aqui nós temos, ó, para cada 10% de compactação, eu tenho um número de células de tanto. E quanto mais compacto o meu fermento está, maior é o meu número de células. Carol, como é que eu faço compactação em casa? Coloca o teu fermento numa garrafa PET de meio litro e tu vai esperar um dia aquele fermento todo decantar. Tu vai ver a proporção da tua base toda compactada em relação ao teu líquido, aquilo que tu colocou junto de cerveja. E tu vai avaliar, tu vai dividir um pelo outro e tu vai ter uma relação, tu vai ter uma proporção em relação ao volume total. E isso vai te dar um valor, e um valor em porcentagem. Essa porcentagem, ela é correspondente a um número de células, porque quanto mais compacto um fermento está, mais células ele tem. Ah, mas essa compactação me diz a quantidade de células que eu tenho viáveis ali? Não, não te diz. Só vai ter essa avaliação, só vai ter esse parâmetro, com certeza, quando tu fizer contagem de células e avaliar em relação ao número total de células para fazer a contagem. Então, somente com o microscópio tu consegue fazer essa avaliação com precisão, mas nada que uma estimativa bem feita, com segurança, não te diga um resultado muito aproximado. Então, para quem ainda não tem microscópio, podem utilizar esse cálculo, porque se tu ainda não tem microscópio, é porque tu ainda não tem uma estrutura tão grande. Logo, a tua estrutura pequena comporta estimativas aproximadas. E é isso que eu estou te trazendo aqui. Então, tu vai colocar todos esses valores aqui em cima, tá? Colocando os valores corretos, aproximados ou não, e tu vai dar Enter. Só isso.
no final tu vai ter o teu valor aqui em ml, em litro ou em gramas. E assim tu vai saber exatamente a quantidade de células que tu deve dosar, tanto para refermentação, tanto para começo, para início de fermentação. Eu espero que tenha ficado esclarecida essa aula para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado.